A história da minha vida em 10 carros, parte 1. E aí pessoal, atendendo ao pedido de várias pessoas, eu estou aqui de volta. O carro número 1 da lista é o Jeep Willys 1947. Eu vou começar essa história há mais ou menos 100 anos atrás, quando a minha família decidiu sair lá do Japão e vir tentar a sorte aqui no Brasil. O meu avô, ele nasceu no Japão, mas ele veio pro Brasil com 3 anos. Então ele praticamente viveu a sua vida inteira aqui no Brasil. Ele foi naturalizado brasileiro e ele até chegou a servir no tiro de guerra de Mogi das Cruzes, olha só. Foi então que em 1947, o pai dele decidiu que estava na hora dele se casar. O pai dele falou com outro japonês lá da igreja que tinha uma filha e decidiram que os seus filhos iam se casar, né? Eu tento imaginar a cara da minha avó quando ela descobriu que ela ia se casar com um cara da igreja, e conhecendo ela eu tenho certeza que não deve ter aceitado numa boa, mas tudo bem, foi o que aconteceu, né? Esse tipo de casamento, ele era bem comum na tradição japonesa, ele tem até um nome pra isso, chama miai. Eu acho que é um jeito ruim de fazer casamento, mas na época era assim que as coisas aconteciam, né? O meu avô, na hora que descobriu que ia ter que casar com aquela japinha da igreja, ele teve uma ideia muito boa. Eu imagino ele pensando que eu nem conheço ela direito, não faz sentido, eu tenho aqui meus 20 anos, tô de boa, e se o meu pai quiser que eu case com ela, eu vou tentar tirar um proveito disso, né? Ele chegou pro pai dele e deu uma blefada assim. Olha a ousadia do cara. Pai, eu só caso com aquela japa se você me der um Jeep. Então, em 1947, meus avós se casaram. Olha que beleza. Então, esse merece ser o carro número 1 da minha lista. Jeep Willys 1947. Jeep Willys, pra quem não sabe, ele é o SUV original. É o off-road 4x4 raiz. Aventureiro, topa qualquer coisa. Conseguiu enfrentar lá a Segunda Guerra Mundial e conseguiu voltar com a vitória pra casa. Conseguiu fazer meu avô encarar um casamento e conseguiu manter eles casados, que essa é a parte mais importante, né? E meu avô, ele sempre foi meio aventureiro e usou esse carro pra ir pra praia, pra montanha e pra várias coisas, né? Então, Jeep Willys, carro número 1 da minha lista. Carro número 2, Fusca 1600 1983. O Fusca eu acho que é o carro que dispensa apresentações, né? O carro por si só já consegue falar por si, e esse aí era um Fusca 1600 bicarburado. Pro pessoal que manja aí dos Paranauê, tão ligado no que eu tô falando, bicarburado. Mas esse Fusca em especial, ele traz bastante memórias pra mim. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que todo Fusca tem um cheiro muito igual por dentro. E o cheiro, pra mim, pelo menos, é o sentido que mais faz ter recordações. É uma coisa meio primitiva. O olfato, ele me traz recordação, assim, de uma maneira muito interessante. E toda vez que eu entro num Fusca, só de sentir aquele cheiro bate lá no fundo das recordações, lá da minha infância. Eu me lembro de quando eu era criança e os meus avós maternos, eles tinham um Fusca que me levavam pra lá e pra cá. Eu lembro de sentar no banco de trás do carro e sentir a vibração do motor e ouvir aquele Boxer 1600 batendo. E eu me lembro principalmente das vezes que eu ia de carona com meus avós lá pro sítio deles encontrar com meus primos, que também eram pequenos. E toda vez que eu entro num Fusca e sinto aquele cheiro, me faz lembrar desse exato Fusca. Não porque ele era verde, ou porque ele foi totalmente reformado, ou porque ele era um 1600 bicarburado. Toda vez que eu entro num Fusca e sinto aquele cheiro, eu me lembro que o Fusca foi o último carro dos meus avós. Carro número 3, Chevrolet Monza Hatch 1983 1.8. Houve um momento em que esse cara, ele era conhecido apenas como Nelson, mas pra mim ele foi apresentado como meu pai. E foi com esse Monza que ele fez uma das maiores aventuras da sua juventude, até ter meu irmão, né? Aí a aventura é maior. O ano foi 1983, 5 anos antes de eu nascer. Vocês conseguem fazer a conta aí, vocês sabem a minha idade. Na década de 80 não tinha celular, não tinha GPS, e para piorar, as estradas eram bem piores do que é hoje, né? Então meu pai criou coragem
pegou ali a sua bússola, pegou o mapa e os guias 4 rodas e saiu por aí. Quando ele foi ver, ele viu que já estava saindo do estado de São Paulo, então decidiu ir um pouquinho mais para frente. Foi indo e quando viu, já estava em Salvador. Achou que como já estava na Bahia, por que não ir até o Sergipe? Ele chegou em Aracaju, achava que ainda dava mais um pouco, e foi essa a história de quando meu pai, em 1983, pegou seu Monza hatch e foi até Maceió. É engraçado pensar que 30 anos depois eu fiz uma viagem meio parecida com essa, mas vai ficar pro próximo vídeo. Carro número 4, Chevrolet Bonanza 4.1 6-boca 1991. Esse é de longe o carro que mais marcou a minha infância. Só uma curiosidade, a Nelson Pneus, ela foi inaugurada no mesmo ano que eu nasci, 1988. Eu praticamente nasci e cresci dentro dessa loja. E quando eu digo praticamente nasci aqui dentro, é porque foi isso mesmo. Eu nasci no hospital que fica 100 metros daqui, na quadra do lado. E como é de costume em lojas familiares assim, a gente nunca saía de férias, propriamente dita. O que a gente tinha era final de semana e no máximo feriado. E aí meu irmão, nessa época, a gente era bem pequeno e digamos que a gente tinha assim bastante energia, né? E a maneira que meus pais encontraram para gastar toda essa energia aí era que a gente saía de passeio de carro nos finais de semana. E esse Bonanza aí foi o carro que meu pai escolheu. Esse é um Bonanza 4.1 6 cilindros gasolina. Se você acha que o seu amigo bebe, é que você não conhece esse carro. O carro é muito legal, né? E ele era bem grande, até pros padrões de hoje ele continua sendo grande. E eu e meu irmão, a gente era muito pequeno nessa época, né? E na década de 90, digamos que eram, assim, épocas mais simples. O cinto de segurança, ele não tava, assim, muito na prioridade de 2 crianças ali no carro. E a gente ia fazendo uma zona dentro do carro. A gente pulava pra lá e pra cá, deitava no banco, deitava no chão, passava o porta-mala, deitava no porta-mala. Era uma festa, né? E a gente gostava do carro e a gente aproveitou isso, né? Então é isso, carro número 4, Chevrolet Bonanza 4.1 1991. O carro que marcou a minha infância. Nossa, não rimou, né? Rima meio ruim. Carro número 5, Volkswagen Golf 1.6 1999. Esse também é conhecido como Golf Sapão. Esse carro aí foi da minha mãe e ele foi a primeira leva que chegou da Alemanha aqui pro Brasil. E esse carro aí, ele foi parar na garagem em casa com uma história meio interessante. Esse Golf aí, ele era o mais básico de todos. E por isso ele acabou ficando encalhado lá na concessionária por mais de um ano. Ele não vinha com o que na época eles chamavam de trio elétrico, que é o vidro elétrico, trave elétrica e retrovisor elétrico. Por causa disso, ninguém quis comprar esse carro. Meu pai um dia chegou na concessionária, viu o carro encalhado, o dono lá, ele ofereceu com um belo desconto e foi assim que esse carro parar em casa. Eu achava esse carro maravilhoso. Nessa época eu era um adolescente e quando esse carro chegou em casa, meu Deus, eu achei que era uma nave espacial, achava uma coisa de outro mundo, né? E a adolescência é uma época interessante da vida, né? É um pouco vergonhoso, embaraçoso, mas a adolescência talvez intenso. Acho que intenso é uma boa palavra para adolescência. Mas de qualquer forma, a adolescência é uma época assim meio complicada, né? Eu lembro da sensação de não querer mais ser criança, e aí eu tentava parecer adulto, mas eu definitivamente não era adulto, e era uma época que eu realmente acreditava que os meus sonhos e ambições se tornariam realidade. E eu não sei porquê, mas eu era muito revoltado naquela época. Eu não sei com o que eu era revoltado, mas eu era revoltado. E esses dias eu ouvi um podcast que me fez lembrar bastante dessa época, né? Nesse podcast eles falaram para lembrar o que a gente estava fazendo no dia do atentado do 11 de setembro. 11 de setembro de 2001. Vai fazer 20 anos que isso aconteceu. E é impressionante como eu me lembro desse dia. Eu me lembro de chegar em casa, depois de sair da escola, como de costume na hora do almoço, liguei o meu computador, abri o meu ICQ e o meu amigo me mandou uma mensagem. Cara, olha a TV, vê aí o que tá acontecendo.
Eu lembro de ligar a TV e ver a imagem daqueles prédios pegando fogo lá em Nova York. Avião batendo. Eu lembro que eu não conseguia entender muito bem o que aquilo significava, mas de certa forma eu sabia que aquilo era grande. Eu lembro de ficar a tarde inteira no computador conversando com esse meu amigo e com uma amiga minha que morava nos Estados Unidos. Era a única pessoa que eu conhecia que morava nos Estados Unidos. E eu lembro da nossa conversa. Tinha um tom tão debochado, revoltado e ao mesmo tempo inocente, que acho que só uma criança de 13 anos pode fazer. E lembrar desse dia me faz lembrar também que faz quase 20 anos que eu não falava com esse meu amigo. Eu procurei ele de todo jeito que eu consegui e acabei encontrando ele no Instagram e mandei uma mensagem pra ele perguntando como ele tava e tudo mais. E desde então a gente tem conversado. A gente tinha 20 anos de história pra colocar em dia. Então tem sido uma conversa bem legal com ele. E conversar com um amigo de infância, que eu não tinha contato há tanto tempo, me fez sentir uma sensação muito boa que fazia tempo que eu não sentia. Talvez esperança, talvez nostalgia, mas de qualquer forma tem sido uma experiência muito boa. Eu vejo o mundo inteiro passando por um momento muito difícil. Provavelmente o momento mais difícil do que eu, nos meus 33 anos de idade, vi o mundo passar. E é como se o mundo inteiro estivesse passando no meio de uma tempestade muito forte. E eu vejo todo mundo meio revoltado, tentando se proteger da maneira que pode. E no meio dessa bagunça, dessa tempestade, ter o contato com esse amigo meu de infância me trouxe uma sensação muito boa. Talvez seja mesmo uma sensação de esperança. Esperança de que essa tempestade vai acabar. E que é certo que depois de uma tempestade vem uma calmaria. E essa sensação de esperança tem me dado força não só para me proteger, mas tentar proteger as pessoas que estão perto de mim. E a sensação de que essa tempestade vai passar e que só falta mais um pouco. E desde que eu entrei em contato com esse meu amigo, eu tenho tentado aproveitar essa pausa na vida que essa tempestade tem dado pra mim. Eu pego os álbuns antigos de fotografia e vou folheando e aí eu tiro uma foto e mando pro WhatsApp das pessoas. É um negócio que não me custa nada e eu sinto que as pessoas que recebem é quase como se elas estivessem recebendo um presente. E tem puxado uma conversa com essas pessoas. E essas conversas talvez sejam uma chance de retomar o contato com esses amigos que fazia muitos anos que eu não falava com eles. E tudo isso e essas conversas têm me dado força para continuar fazendo isso e que só falta mais um pouco para isso acabar. Eu acho que tem sido uma boa ideia usar tecnologia para tentar conectar com as pessoas que fazia tempo que eu não tinha contato e talvez levar um pouco numa corrente, talvez, de esperança para essas pessoas. E eu sei que soa meio besta, mas é um pensamento que eu tenho. É que eu não sei quando isso tudo vai acabar, toda essa tempestade. Mas de alguma maneira eu sinto que parece que já passou da metade. E quando passa da metade, ele deixa de ser o começo e pra mim começa a ser o fim. E se é o fim, então significa que só falta mais um pouco. Tem sido legal essa pausa na vida pra olhar pra trás e ver as pessoas legais que eu já conheci, olhar pro retrovisor e ver os lugares que eu já fui. E com esse contato com os meus amigos e essa sensação de esperança, talvez eu estou começando a aproveitar essa pausa que a vida deu pra gente. E tem sido uma experiência muito boa. Eu não sei o nome do sentimento que é esse de reatar com antigos contatos, mas eu sei que é uma boa sensação. E eu vou tentar aproveitar o máximo que eu conseguir o fim dessa pausa para reatar com esses meus amigos, porque é isso, só falta mais um pouco. E aliás, essa música tocando e esse vídeo em especial é o fruto de uma conversa que eu tive, que é desse meu amigo, William X. É ele que toca essa música e ele talvez a inspiração para esse vídeo. E é isso aí, galera. Aguentem firme, se protejam. Proteja quem estiver perto de vocês e aproveitem talvez essa pausa da vida, porque ela só falta mais um pouco.
E é claro que depois que tudo isso acabar, a gente volta com as aventuras. Porque aqui na Nelson Pneus, a gente mede a felicidade em quilômetros. Até mais!